Existe um lugar lá em Jerusalém, hoje, um lugar com muita história, muito antigo. Já foi conhecido por diversos nomes. É um vale, é o Vale dos Filhos de Hinom. Nesse lugar, crianças foram queimadas vivas em homenagem a um demônio. E isso foi feito pelo próprio povo de Israel. Uma coisa terrível, daquelas páginas perversas da história. Esse lugar, os filhos do Vale dos Filhos de Hinom, o Vale de Ben Hinom, foi conhecido também como Guerrinom, Geena, Geena para alguns, e o verdadeiro inferno. Um lugar que foi execrado ao longo da história, foi até depois transformado em área de, vamos dizer assim, de esgoto, de latrinas, já foi transformado em lixão, já se foi usado para queimar restos. Enfim, um lugar que passou a ser conhecido como a própria visão do inferno. Imagine a lembrança de olhar para um lugar e saber que ali criancinhas foram queimadas vivas. Algo bastante semelhante ao que acontece nos dias de hoje, com essa prática terrível do aborto voluntário. Mas vamos ver um pouquinho o que a Bíblia nos ensina sobre esse lugar. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Se você está chegando agora, volte lá no primeiro vídeo de Marcos 9. Tem um anterior e tem mais um antes ainda, onde eu dou um contexto aqui sobre esse momento, para a gente poder entender melhor, entender um pouco sobre quem é Marcos, mas vamos chegando. Vamos seguindo. Depois, então, depois chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos. Cafarnaum, lá no norte de Israel, na Galileia, eles estavam andando pela Galileia, onde Jesus estava realizando seu ministério, chegaram a essa grande cidade, Cafarnaum, se acomodaram e aí Jesus percebeu que eles vinham tendo alguma discussão e perguntou qual era o assunto de vocês. Eu vi que vocês, quando a gente vinha pelo caminho, de vez em quando vocês puxavam um assunto. O que vocês estavam discutindo? E eles não responderam porque tinham discutido sobre quem deles era o mais importante. E eles não responderam porque isso, obviamente, era algo que desagradava a Jesus. Se fosse algo que agradasse a Jesus ou que eles julgassem que não teria problema, eles falariam. Eles não falaram porque eles já sabiam que estava errado. Esse é um ponto importante para mim e para você. Quando nós sabemos que uma coisa está errada, não vamos fazer, né? Se a gente sabe que está errado, não dá para discutir, a gente não faz. A gente tem que parar de fazer o que a gente sabe que está errado. É como um tema bem contemporâneo, né? O tema da violência ligado ao mundo das drogas. Tem um monte de gente fazendo campanha pela paz e usando droga. Você sabe que está errado, você sabe que uma coisa puxa a outra, né? Então aqui eles estavam conversando de uma coisa que eles sabiam que estava errado, a discussão sobre quem era o maior. Jesus perguntou qual era o assunto, todo mundo de boca fechada. Ele então entendeu, se sentou, chamou os 12 e falou: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. A lógica de poder no reino, ela é muito diferente da lógica do poder mundano. No poder mundano, o poder ele é conquistado, ele é feito tomando poder, ele é feito extraindo dos outros algo. E no reino de Deus é doando, é entregando. Quer ser grande? Sirva. Quer ser importante? Faça pelos outros. Quer ser alguém realmente grandioso e importante? Sirva, sirva, sirva. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja o servo de todos. E a palavra servo aqui, ela indicava escravo, o que nós não conhecemos hoje, graças a Deus. Aliás, é um dos produtos maravilhosos da nossa civilização ocidental cristã, foi termos acabado com a escravidão. É uma evolução do pensamento que tem alcançado o mundo todo, graças a Deus por isso. Mas havia essa realidade. Então o Senhor falou: você quer ser grande? Trate os seus irmãos como se você fosse escravo deles. Sirva. Então ele pegou uma criança e colocou a criança no meio deles, tomou a criança nos braços e falou. Só isso já era grandioso, porque criança
no mundo antigo, nessa realidade aqui, não era muito prezado, sabe? Criança era uma preparação, era uma fase, quase que uma fase indesejável de algo que ainda seria. E o Senhor dava um valor para a criança, então ele pegou uma criança, tomou ela nos braços e falou: quem recebe uma criança pequena aqui como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Vejam que eles estavam ali procurando poder, eles estavam procurando grandeza, né? Olhando para Jesus como um general e talvez pensando quem seria o seu grande capitão. E ele falou em servir, trouxe uma criança e falou: cuidem das crianças, recebam a criança. E você vai receber a mim, vai receber o meu Pai também. E aí imagina alguém pensando, sei lá, em conquista, em guerra, em batalha, em expulsar Roma, e aí vem ouvir uma conversa sobre cuidar das crianças. Muda bastante a perspectiva. João então falou assim: Jesus, nós vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos porque ele não era do nosso grupo. Veja que a ideia de achar que Deus lhe pertence, ela não é original, né? Tem gente hoje pensando assim, não, para estar com Deus tem que estar aqui no meu grupo, tem que estar aqui debaixo da placa que está na frente do prédio aqui da minha comunidade. Deus só se relaciona conosco, com os outros não. Tem gente realmente que trata a realidade como se Deus lhe pertencesse. Vejam que isso não é novo, né? Então João falou, olha, nós vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios e proibimos porque ele não era aqui do nosso grupo, viu? O homem estava expulsando demônios no nome de Jesus. Ele não estava dizendo que ele expulsava demônios, ele estava fazendo isso. Ele estava demonstrando que ele era alguém ligado a Jesus. Ele estava demonstrando que ele era alguém que conseguia fazer o que os discípulos recentemente não tinham conseguido fazer, por falta de oração, que era expulsar um demônio. Então o homem demonstrou pelos seus atos que ele era alguém ligado a Jesus. Ele era alguém que tinha aprendido de Jesus e que estava colocando em prática o ensino de Jesus. Não estava naquele momento caminhando com eles ali. Não estava naquele círculo, mas estava com eles. E o Senhor falou assim, não proíba, não faça isso não proíba não. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Ninguém que esteja fazendo isso comigo vai se virar para falar mal de mim em seguida. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu digo a verdade, se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Tem um outro texto que fala que quem não está com Jesus está contra. Né? Os textos não estão se opondo, porque são duas realidades distintas, os textos se complementam. Esse homem aqui, ele estava com Jesus. Ele estava claramente com Jesus. Ele expulsava demônios no nome de Jesus. Então, claramente, ele não estava contra Jesus. Ele não era alguém que estava inerte no mundo, alguém sem rumo. Esses, sim, não estão com Jesus e acabam estando contra, acabam sendo até usados pelo maligno contra os servos de Jesus. Aqui o homem estava claramente com eles. Então, não proíbam esse homem. Ele não vai sair falando mal de Jesus em seguida. Isso acrescentou, né? Até mesmo, olha, o homem estava libertando uma pessoa endemoniada. Olha que grande bondade que ele estava fazendo. Se fosse só dar um copo d'água para alguém, porque se alguém é seguidor de Cristo, já teria sua recompensa. Certamente. Então veja que todo ato feito buscando servir a Deus, ele é um ato visto por Deus e aceito. Mas olha só, lembra que Jesus tinha acabado de mostrar uma criança, falado em quem queria ser maior tinha que servir a criança, e aí João mudou de assunto, né? João veio falar, nós vimos um cara lá expulsando demônio, o senhor estava aqui ensinando sobre a criança, então o senhor volta para o tema. Se alguém fizer a um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, se alguém fizer um desses cair em pecado, ou seja, se alguém perverter uma criança, seria melhor que lhe amarrasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado no mar. Para os judeus, a morte por afogamento era uma das coisas mais cruéis e bárbaras que existia. Então, o que ele está dizendo aqui é assim, se alguém for perverter uma criança, seria melhor morrer a pior das mortes do que fazer isso, perverter uma criança. E uma das piores maldades que existe, que o mal pode fazer,
é tornar alguém mau, é tornar alguém perverso. Se alguém fizer um desses pequenos que confia em mim, cair em pecado. Veja que Jesus não está falando sobre a agressão à criança, que é terrível. Ele está falando de algo pior. É fazer a criança se tornar má. É fazer o mal a uma criança até que ela também fique má. Melhor seria para essa pessoa morrer a pior das mortes. E aqui o Senhor traz, então, uma série de ensinos que ele usa muito de metáforas. Ele usa muito de expressões para nos levar a entender. Se a sua mão leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna do que com apenas uma das mãos ser lançado na guiena, no vale dos filhos de Inom. Já volto para cá. Onde há um fogo inextinguível, lá ser lançado com as duas mãos. Claro que o Senhor não está falando para você amputar a sua mão, né? Porque o sentido aqui, e a gente tem que ler o texto como um todo, né? Ler o texto inteiro para entender, o Senhor nunca atribuiu o pecado a uma parte do corpo, né? A pessoa, sei lá, roubou o dinheiro de alguém. Foi a mão que o levou a pecar. O Senhor já explicou que é do coração humano que procedem todas as maldades. Então ele está dizendo o seguinte: se tem algo na sua vida que lhe atrapalha o caminho, mude. Mude, não perca o caminho. Eu ouvi um antigo pregador, aí há talvez 20 anos atrás, comentando de um amigo dele, alguém que ele conhecia, um caso próximo a ele, que o homem trabalhava numa firma e para poder se deslocar, para poder ir até a copa, a cozinha, banheiro, toda aquela área lá, ele tinha que passar pela mesa de uma pessoa, de uma mulher que o tentava. Ele se sentia tentado, sexualmente atraído por ela. E ele tomou a decisão de dar a volta em toda a firma para poder, quando quiser chegar ao banheiro ou na cozinha para tomar uma água, e fazer isso todos os dias. Era a forma dele de, se sua mão o leva a pecar, tire sua mão. Né? Se esse caminho pode te levar a pecar, você sabe disso, dê a volta. Um gesto simples, mas um gesto de um homem que queria ser fiel aos seus votos de casamento e assim se manteve. Então o Senhor segue falando que lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E eu vou seguir antes de voltar na guiena, explicar o termo, porque vocês talvez estejam dizendo assim, não, mas aqui a minha Bíblia fala inferno, né? E o Carlos está falando lá em Vale dos Filhos de Inom. Calma, eu já volto aqui, tá? Se seu pé leva a pecar, corte-o fora, né? É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos pés do que ser lançado na guiena com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem, o fogo nunca se apaga. E se for o seu olho, mesma coisa, né? E novamente, os vermes nunca morrem, o fogo nunca se apaga. Pois cada um será provado com fogo e o sal é bom para temperar, né? Mas se perde o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Ainda antes de falar da guiena. O sal aqui, não pense que é aquele sal branquinho que você tem na sua cozinha, não, tá? Aquele sal branquinho da sua cozinha, ele é um produto da vida moderna, maravilhoso, que a gente compra baratinho na prateleira do supermercado. Sal, antigamente, ele era raro, escasso, caro, tanto que a expressão salário vem de receber a remuneração em sal, porque era um mineral precioso, e muitas vezes ele era bastante misturado, impuro. Então existia sal escuro, sal que parecia terra, mas era sal, né? Era um composto de minerais bastante salgado. E ainda hoje se encontra, né, sais assim, existem naturalmente ocorrendo na natureza, existem sais, existe sal, por exemplo, que é preto. No Havaí existe um sal negro, existe no Irã o sal da Pérsia, que é um pouco azulado, no Himalaia tem o sal rosa, e tem lugares que o sal ele é bastante misturado com outros minerais, chega a ser vermelho em alguns lugares, por causa do ferro que está ali misturado. Então, o que acontecia? Um material como esse poderia sim perder o sabor, porque ele poderia perder o cloreto de sódio, que era o que salgava, e ficar só o resto dos minerais. Era quase como se fosse assim, sei lá, um composto mineral, né? E podia ser que o sal fosse embora por causa de umidade, coisas assim. Então, por isso que o senhor está fazendo essa metáfora aqui, né? O sal é bom para temperar, né? Mas se perde o sabor, como é que recupera? Não recupera. Tenham a qualidade do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Eu vou puxar lá de novo o assunto da guiena para poder emendar aqui com sal de novo e a gente fechar o entendimento. A palavra que aparece aqui em grego, gente, que talvez na sua Bíblia está como inferno, essa palavra aqui estava designando a guiena, o lugar lá chamado guiena, lá em Jerusalém, que existe hoje, o Vale dos Filhos de Inom, onde lá naquele lixão sempre tinha verme, sempre tinha fogo.
Então o Senhor está falando aqui, não é sobre o Hades dos gregos, que era a morada dos mortos, né? Não é sobre o Sheol, que é a morada dos mortos também. Ele está falando aqui do lixão, é mais ou menos assim, olha, perca algo na vida, mas não seja lançado no lixão, onde sempre tem fogo e vermes. O leitor original disso aqui não entendeu inferno como nós talvez tenhamos entendimento. Aliás, a maior parte do que a gente pensa sobre inferno vem de um livro do Dante Alighieri, um livro medieval, um livro bem posterior a esse texto aqui. Aliás, a própria ideia de que o demônio é uma espécie de imperador do inferno, ela é extra-bíblica e até antibíblica. Então, cuidado na interpretação. Aqui Jesus não está falando sobre a morada dos mortos, o mundo pós-vida. Ele está falando de um lugar ali que estava em Jerusalém, um lugar conhecido, um lugar que tinha uma história para todo Israel, para todo o país. Então, quando ele falava assim, olha, é melhor você entrar na vida sem um olho do que você inteiro ser lançado lá naquele lixão que tem em Jerusalém, lá naquele lugar terrível onde mataram crianças, onde sacrificaram crianças a Molor. Não queira ir para esse lugar. É isso que ele estava falando. E aí, quando ele fala aqui de ser provado com fogo, ele está falando em fogo lá na Guiena, né, naquele local. Cada um será provado com fogo. O fogo sempre foi visto como um depurador dos metais. Se usa o fogo para tirar o metal puro daquelas impurezas todas, daquela escória. E se usava também a ideia do fogo como assim, da dificuldade, né, que purifica as pessoas. Só um breve exemplo, sob a pata pesada da União Soviética, a igreja cristã floresceu. Quando se pensava que não havia mais igreja, havia uma igreja fortíssima em oração e em caráter, apesar da imposição do Estado, do ateísmo, apesar da perseguição e das mortes. Então, o fogo realmente prova. E no fogo, normalmente se faz o alimento, daí relação com o sal. Então, o sal tempera. Inclusive, se faziam sacrifícios em Israel, quando se oferecia sacrifícios com fogo, se lançava o sal também. Porque ao final do processo todo, o sal ainda permanecia, era um sinal de pureza, um sinal de permanência. Então o Senhor falou, tenham vocês a qualidade do bom sal. Como é que se aplica a mim e a você? Tenhamos nós a qualidade de dar sabor, de acentuar o verdadeiro sabor das coisas boas. Sejamos nós pessoas que no ambiente que nós estamos, nós façamos o quê? A conservação do que é bom. Não se salga a carne para conservá-la? Sim, se faz isso. Talvez você não conheça, mas tem a prática do charque, da carne seca, do beef jerky, enfim, se usa o sal para conservar. Então o sal preserva, o sal traz sabor. O Senhor fala, vivam em paz uns com os outros. Vivam uma vida pacífica. Se nós somos pessoas que onde nós chegamos nos ambientes, nós preservamos o que é bom, nós damos bom sabor para as coisas, nós somos pessoas que vivemos em paz uns com os outros. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.